Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma dica clínica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre complicações envolvendo o seio maxilar. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo sobre como nós gerenciamos complicações como estas envolvendo a ruptura da membrana sinusal, tá bom? Então vamos lá. A gente se depara em uma situação clínica como esta, que clinicamente apresenta ali uma deformidade de rebordo, né, grau 3, ou seja, uma perda em altura e uma perda em espessura, mas existe ali a presença de alguns pontos relevantes que a gente tem que considerar no nosso planejamento clínico, tá? Então, veja a presença de uma mucosa queratinizada, uma relativa espessura de um tecido mole que é benéfico diante do procedimento que a gente pode executar aí do ponto de vista da reconstrução tridimensional, né? E o mau posicionamento dentário, que acaba impedindo que nós façamos aí um planejamento protético eficiente diante das demandas e das necessidades estético-funcionais do paciente. Tá? Então esse dente, o segundo premolar, é um dente que aí está sob uma análise de risco ao nosso planejamento clínico. Diante disso, a gente precisa de um exame mais apurado para nós avaliarmos essas estruturas. Então, nós necessitamos aí de uma tomografia, que é o exame ideal para a gente poder avaliar de um aspecto tridimensional essas estruturas que remanescem tanto na área desdentada como na área ao redor desses dentes que estão aí com a perda do periodonto de sustentação bastante significativa. Então, quando nós vamos analisar tomograficamente, a gente observa ali um comprometimento significativo desse osso remanescente nesse espaço desdentado. Mas, além disso, é importante que nós nos atentemos aos defeitos periodontais que existem na distal desse primeiro premolar, bem como a cárie que está presente no segundo premolar. Então, analisem também que lá no periápice deste premolar não existe nada de tecido ósseo. Então, a membrana sinusal, ela tangencia esse periápice radicular, tá? Isto é um fator de risco que muitas vezes passa desapercebido. E aí vai estar a minha dica clínica. Então, atentem-se para esse detalhe, porque se você for transportar isso do ponto de vista da análise clínica, nós observamos ali o tangenciamento da membrana sinusal, que no momento da extração e na necessidade de fazer a elevação do seio maxilar, a gente pode ter aí uma perfuração, tá? Então é importante que, se eu for fazer um levantamento sinusal concomitante, então eu primeiro o faço e depois eu extraio, e não o contrário, como nós fizemos aqui neste caso, e que eu acho que é importante para que vocês entendam, para evitar que esse tipo de dano aconteça na sua rotina como cirurgião, tá? Então, nós vemos lá o seio maxilar tangenciando o periápice, tá? Vemos um defeito periodontal e a cárie a nível ósseo, motivo pelo qual esse dente foi condenado, porque o custo-benefício de nós recuperarmos esse dente aí, ele era, eu diria até que seria negativo. No vídeo, a gente observa, tá, o defeito mucogengival, nós observamos o defeito de rebordo, né, um defeito classe 3 de Siebert, o componente horizontal praticamente em quase 5,5 milímetros, né, que a gente precisa reconstruir. O defeito, a bolsa distal na região do primeiro premolar, de praticamente 8 milímetros, tá, que nós vamos tentar, no momento da extração desse segundo premolar, nós vamos tentar recuperar essas distâncias, vamos recuperar esses tecidos fazendo um procedimento regenerativo. Então, aí nós fizemos a extração, tá? Lembrando que lá na tomografia a gente via a membrana sinusal tangenciando esse periápice. Então foi feito a relaxante na região que, veja, o segundo molar não tem retração, então por isso que a relaxante foi feito mesial a ele. No primeiro premolar há uma retração, tá? Então a gente fez a relaxante mesial a ele, porque nós vamos avançar a coronal, tá? Se eu fosse avançar a coronal lá na região do molar, eu cobriria esmalte, e isso é um risco grande para os nossos procedimentos regenerativos. Então, neste caso, no primeiro premolar, após a extração, a gente fez a incisão, e vocês devem ter observado que eu fiz uma incisão biselada, tá? No intuito de preservar o periósteo nessa região, para minimizar o risco aí de queloides, áreas cicatriciais, que formam aquela linha branca na área da incisão relaxante, na incisão vertical.
o descolamento do retalho com o intuito de expor todo o osso e então a gente fazer o acesso para a abertura de uma janela para o levantamento sinusal, a remoção de todo o tecido de granulação, que é de suma importância nós minimizarmos ou eliminarmos todos os fatores que podem levar aí à contaminação do leito, tá? Então faz toda a curetagem, toda a limpeza dessa área, e lembrando que nessa região distal, esse primeiro pré-molar, nós tínhamos um defeito de 8 milímetros, então que é o que nós podemos ver aí nas sondagens, tá? Então, no momento da sondagem, prévio à extração, aqui mostrando, sobrepondo a sonda, nós observamos a dimensão do defeito, tá? Após a extração do segundo pré-molar, a gente observa lá no distal do primeiro pré-molar o defeito vertical nessa região, que é passível, totalmente passível de nós fazermos a regeneração. Lembrando que isso aí é um defeito altamente favorável para ser regenerado. Então é um defeito de 4 paredes. Então a gente tem a componente distal, componente mesial, componente palatino e o componente vestibular. Então nós temos uma caixa, tá, na qual a gente vai poder fazer o procedimento regenerativo. E aí, vejam nessa imagem a total decorticalização para poder termos acesso ao seio maxilar, fazendo toda a remoção do tecido ósseo e então com instrumentos apropriados nós vamos fazer a elevação do seio maxilar, lembrando que já foi feita a extração do segundo premolar. Então a decorticalização foi feita em peça reta, tá, sob refrigeração. A gente vai fazendo toda a decorticalização em toda a sua extensão, lembrando que nós tínhamos aí um remanescente de cerca de 2,5 milímetros de tecido ósseo apicocoronal, tá? Então fez-se o uso das curetas elevadoras do seio maxilar, e vejam que na área do acesso do alvéolo, no periápice, que seria correspondente ao dente, vai haver a ruptura da membrana, tá? Então a ruptura da membrana sinusal aconteceu, e aí a gente tem que ter um controle, um rigor maior na continuidade desse deslocamento, para que essa membrana não se rompa totalmente, tá? Então foi feita a elevação paulatina, cuidadosa, para que essa ruptura ela não se agravasse ainda mais, porque até então ainda é gerenciável, tá? Motivo pelo qual a gente descola, cria ali um acesso a uma parede do tecido ósseo que vai permitir a ancoragem das nossas suturas. Então eu termino de elevar a membrana para que a gente dê ali condições dela reduzir a sua tensão. Então eu abro 2 janelas. É importante essas esquírulas ósseas que aí saíram, que elas não caiam dentro da cavidade, para não gerar ali a obstrução do ósteo, para que pode provocar uma sinusite. Então eu entro na região de uma das perfurações, pego a membrana sinusal, né, eu vou fazer uma sutura do tipo colchoeiro. Sutura simples está um risco maior de continuar de laceração, então a gente faz uma sutura colchoeiro para pegar a massa, o volume de tecido, e então a gente aproxima as áreas onde nós fizemos as ancoragens. Obviamente isso precisa ser um fio reabsorvível para que a gente possa sepultar, aproximar, reduzir esta ruptura e criarmos ali condições de nós continuarmos o nosso procedimento regenerativo. Veja que ainda existe um remanescente de abertura, e a gente faz mais uma sutura do tipo colchoeiro nessa área. E então continuamos o procedimento regenerativo, que aí no caso foi utilizado a técnica de bone ring, ok? É aí uma discussão para capítulos posteriores. Beleza, gente? Então essa é uma dica clínica importante quando vocês lidarem com seio maxilar. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.